Boa noite, começamos mais um programa Cultura Livre e é com o coração cheio de amor que a gente recebe aqui hoje, né, na TV Gazeta, o nosso querido amigo, diretor, ator Luciano Paulo, ele e o Plenilúnio, representando o Plenilúnio aqui. Boa noite, Luciano. Boa noite, Elô, que prazer, realmente um prazer muito grande. Esse programa aqui é tão importante pra gente, né, que é um grande divulgador do trabalho aqui de Mato Grosso, então um prazer enorme estar aqui contigo. Eu que agradeço, porque assim, você é um querido acolhedor, acolhe a arte, as pessoas se sentem uma proteção do lado do Luciano, assim, todo mundo que a gente conversa, o Luciano é um cara que briga pela arte desde que nasceu praticamente, uma grande pessoa, então assim, a gente fica muito emocionado em falar de Luciano Paulo, em falar dessa sua trajetória no teatro mato-grossense, desde o Teatro Ânima. Faz tempo. Faz tempo. Conta um pouquinho aí pra gente, Luciano. Então, eu sempre tive algumas relações na escola, fazia algumas coisinhas, e um dia eu estava no SESI ainda, eu estudava no SESI, em Várzea Grande, e tinha um pessoal ensaiando, e eu fiquei lá olhando, falei... E aí o diretor viu que eu estava olhando e falou, cara, você não quer fazer aqui também? Eu falei, vou. E eles estavam fazendo Pluft, o Fantasminha. E aí eu fui fazer um dos piratas, fui lá ver, e fiquei encantado com aquilo. Tá, mas não deu certo, o grupo acabou. Fui para ETFMT, 89, 90, o Ânima. Já estava lá desde 87 fazendo teatro, abriu a primeira oficina do Ânima. E lá vou fazer esse negócio. E fiquei com isso, né, com essa vontade cada vez maior de aprender. Então o Ânima me ensinou muito isso. Que para fazer teatro a gente precisa estudar, precisa aprender, precisa... Então o Gilberto Nasser, que era meu professor, a gente sempre via muita coisa, ouvia muita coisa, lia muita coisa, né? E tanto é que quando eu fui para a faculdade, fui fazer letras, eu já tinha visto os teóricos da letra, já tinha visto no teatro, e os meus colegas sofrendo, eu falei, gente, mas eu já vi esse homem. Eu já li Saussure lá quando eu era adolescente, e aí foi. E depois disso a gente não conseguiu parar mais, né? Eu tentei já parar, mas não deu certo. É exatamente isso. O menino que saiu do Cristo Rei, né? Foi incentivado pela mãe que não perdia um espetáculo do Luciano. Mamãe sempre teve presente, via tudo. Emprestava roupa, que a gente nunca tem dinheiro no teatro, emprestava roupa, a gente transformava roupa, emprestava coisa de casa e sumia coisa. Cadê? Eu falei, não sei onde que estava, mãe, não sei, mas a gente levou e sumiu no cenário. E isso é muito importante, né? Porque esse apoio da família para o artista é muito importantíssimo, né? Porque, é uma força, né? Nossa, se a gente não tem apoio dentro de casa... E a gente sempre fala, né, que é uma frase, assim, com um colega, não lembro quem, falou, a criança quando fazia alguma arte em casa era arteiro, né? Então a arte era vista como algo ruim, né? Tipo, negativa, é um arteiro. Então, tipo, a mãe apoiar o filho fazer arte e falar, não, é isso, você consegue viver disso, encare como uma profissão... É difícil, né? Todo mundo fala, faz teatro, mas o que você faz mais? Você vive de teatro? Você trabalha ou só faz teatro? E aí eu fui ser professor, aí né, você só dá aula ou você trabalha. Então, obrigado. Oh, Deus! E eu lembro que na escola que eu estudava também tinha essa coisa. Se a pessoa fazia alguma coisa errada, ela ia para a biblioteca. Ai, gente, vai ler. Vai ler. Falei, olha aí um castigo, ler. E eu adorava, e eu devorei a biblioteca toda. Não que eu fazia arte na escola, não esse tipo de arte que eles falavam, mas eu ia muito para a biblioteca. Então a leitura sempre esteve presente. Isso me ajuda muito no teatro. Depois eu vou para letras e aí, pronto, fechou. Fechou a trajetória de estudos. Maravilha. E aí, Luciano, você fez o curso de letras, né? E logo com isso você foi morar em Cáceres? Como que é essa sua mudança para Cáceres? Eu trabalhei muitos anos aqui em Várzea Grande com o governo do estado de Mato Grosso. Então eu me formo na UFMT e já entro num concurso para professor de língua portuguesa do estado de Mato Grosso. Então eu trabalhei muitos anos ali em Várzea Grande, na escola Licínio Monteiro. E depois de 11 anos trabalhando na instituição, apareceu um concurso do IFMT. Falei, vou fazer, né? Não tem nada para perder, vou fazer para ver como é que eu tô. E aí passei na primeira fase. Falei,
Passei, a que eu queria passar na primeira fase, tá bom. Concurso de uma vaga, nunca acredito. Falei, não vou não, tanto de gente aí, né? E aí passei, gente. Eu falei, caramba, e agora? E agora vamos para Cáceres. E tô lá há 11 anos já. Nossa, Nunca imaginei. Chegando em Cáceres, aí você vê, né, dentro do IFMT, que é uma escola técnica, né? A possibilidade de vários artistas, né? Como que foi isso? Você pensar em criar o Plenilúnio é dentro da escola técnica lá, do IFMT? Então, a gente começa com um curso livre de teatro, que vai ser desenvolvido ali com os alunos, que eu tinha que desenvolver um projeto a princípio. E eu criei essa oficina, a gente criou esse curso, e de lá muita gente passou por lá e tal. E o lance da escola é que eles ficam o tempo da escola. Então, ensino médio, 3 anos. Aí muita gente fica lá os 3 anos, aí é renovação. Então a gente sempre trabalhou com renovação. Né? As pessoas formavam, eu ia embora, porque o campus é longe, então é difícil para as pessoas chegarem no campus. Até que a gente sai do campus e vai. Aí, já como Plenilúnio, a gente faz algum trabalho como Plenilúnio na escola, mas a gente vai para o centro da cidade, que facilita para que as pessoas participem, né? Então, e aí o Plenilúnio começa com parceria. A gente nunca teve um lugar, então a gente sempre trabalhou com parceria. Nós trabalhamos primeiro com a PAI Cáceres, que foi uma grande parceira, a gente ocupava o espaço da PAI. Então o Plenilúnio tem grandes espetáculos na quadra. Imagina, um espetáculo na quadra, né? Então, e a gente é sempre muito audacioso. Então teve um espetáculo nosso que o público tinha que se deslocar. Nós montamos 4 palcos na quadra, aí a pessoa, peraí, agora, aí virava pra lá. Quem chegou cedo sentou na frente, no outro já estava no fundo. Falei, é assim que a coisa acontece por aqui. E aí a gente virava e o público... E a galera vai acostumando com esse estilo da gente, que a gente não deixa a galera quietinha. A gente sempre vai dar uma provocada. E o espaço era uma forma de fazer isso, porque a gente, dentro de uma quadra gigantesca, a gente monta a iluminação da nossa cabeça, né? Como que eu faço uma iluminação numa quadra, gente? Então as nossas gambiarras são gigantes, né? E aí a gente vai fazendo e construindo. Depois a gente vai para um outro espaço, que é a do Nemate, que acolheu a gente. E depois a gente vai para o nada. Estamos. A pandemia veio, né? Deu um susto e ficamos sem casa. Aí a gente está tentando voltar, mas a gente não parou. Isso que é importante, né? A gente logo vai falar. E, Luciano, dentro do Plenilúnio lá em Cáceres, você teve grandes parceiros, né? Colaboradores que nasceram desse olhar do Luciano também, de chamar, né? Que é o Ismael, que está um tempo do seu lado. Vocês dois são grandes parceiros em vários. Tem a Asa Branca, né? Retirante Asa Branca. Grande trabalho. Um grande trabalho. Isso. Inclusive está voltando com a versão nova agora, 2022. A gente deve apresentar agora em junho já uma versão. O Ismael, ele começou comigo pequenininho. O Ismael é da dança, grupos folclóricos de Cáceres. Aí ele vai estudar no IF, conhece o Plenilúnio. E aí a gente começa uma parceria gigante, que a gente tem até hoje, né? Então, ele é o meu porto seguro. Qualquer problema que eu tenho, chama Ismael e ele resolve. Então, ator ficou doente, ator saiu da peça, Ismael resolve aqui. E ele vem brilhantemente fazendo isso. Ele não tem esse problema não, porque esse papel... Não. A gente tem uma filosofia dentro do grupo que a personagem é da peça e do grupo. Então é importante que todo mundo assista tudo, que todo mundo participe do ensaio, que todo mundo saiba o texto. Porque qualquer problema a gente vai remodelando. Então isso aconteceu algumas vezes, né? Ismael... assumiu grandes papéis com a gente assim, o ator saiu, o ator ficou doente e ele já sabe o texto, então já está lá e ele dá uma outra dimensão, porque é um menino de um trabalho incrível, né? Então ele é um camaleão para nós, qualquer coisa que ele pega ele vai fazendo e ele faz do jeito dele e me ajuda muitíssimo, né? Então é um cara que é o meu porto seguro realmente, é onde eu me apoio, né? E esse Retirante Asa Branca foi o seu primeiro trabalho com ele, de direção, que você dirigiu ele? Não, a gente já tinha feito outras coisas. A gente fez o nosso grupo, eu sou da adaptação, então a gente sempre foi especialista em cena curta, que a gente inclusive faz festival de cena curta.
E eu estudo adaptação. O objeto do meu mestrado, inclusive, que é a adaptação. E a gente sempre fez adaptação. E ele fez... A gente fazia muito espetáculo com esquetes e tal. Aí a gente fez uma adaptação do Macunaíma. Verdade. A adaptação do Macunaíma, né? A gente já fez outros trabalhos juntos também. E muita performance. Então ele está comigo há muito tempo. Aí depois a gente veio fazer Retirante é o primeiro solo, porque é um desejo que ele tinha de voltar a trabalhar com o corpo. Porque ele veio da dança e ele queria acrescentar isso para o teatro. Então a gente vai num processo de buscar lá na música do Asa Branca, do Luiz Gonzaga, e a gente vai trazendo essa questão do fazer, do estar longe de casa, de ir para outro lugar, que é a nossa história. Sim. Né? A história dele, a história da família dele, né? E a gente vai trazendo isso, e ele vai trazendo isso através do corpo. É um espetáculo que não tem fala, né? Ele trabalha com zoomorfização, a gente trabalha com o animal, né? Então é o homem, é o animal, é o bicho que vai se moldando até virar na Asa Branca mesmo, para o final do espetáculo. A gente fez com Solta-se de teatro também, a gente fez Carne, uma narrativa sobre a memória, que é um Você texto... que traz ele para Solta, né? Trago, os meninos viram, eu falei, não, tem um menino aqui que é muito bom, e eu vou levar. E esse contato comigo vai fazendo ele também ficar perspicaz com a questão do ouvir o redor. Voltando para casa, ele escuta a mãe e o tio conversando sobre ditadura que eles viveram. E ele, gravou o áudio. E foi instigando a mãe a contar. E a mãe vai contando, o tio vai contando, eles vão trazendo para Cáceres, porque ela vem de outra cidade, mas ela lembra de Cáceres e tal. E ele grava isso e me mostra. Eu falei, isso dá um espetáculo incrível. E aí surge minha mãe que contou, que é a cena né? Então, a gente vai ficando com o ouvido apurado, porque tudo para nós vai ser objeto. Né? A gente trabalha muito com isso, a gente trabalha com deriva, então a gente pega cenário do que as pessoas não querem mais. Então, Vai Morrer Porco, por exemplo, teve um cenário todo de... Pallet, né? É pallet não, madeira? Tem pallet, mas todos os outros elementos de cena foram encontrados. A gente não comprou nada, então tudo lá é encontrado. E aí a gente fazia deriva, saía e ia encontrando, ia guardando, e até montar aquele cenário, que é um cenário grande de restos. Então as pessoas jogam no lixo e a gente usa no cenário e faz. Tem tudo a ver com o que o espetáculo diz, né? Que é um espetáculo sobre... É uma adaptação de Dois Perdidos numa Noite Suja do Plínio Marcos, que tem essas figuras marginalizadas, né? Que moram num lugar não tão agradável, e a gente vai trazendo isso. Né? E a gente vai contaminando outras pessoas, isso que é o legal. Eu tenho uma moça que cuida de mim lá em Cáceres, me leva para cima e para baixo, e ela também ficou maluquinha. Aí ela achou uma calota de carro. Luciano, acho que vai ser bom. Falei, me dá aqui, traz essa calota de carro aqui pra gente. E aí a gente vai contaminando todo mundo, né, nessa fase lixeiro da gente ali, que a gente vai catando muita coisa. Isso foi muito bonito. E agora o último trabalho, que é Pé de Folclore, que também era o desejo dele de dança, né? Então, a partir do seu próprio pé, ele conta essa história. Então, inclusive está no ar, está disponível para todo mundo, é só entrar no canal do Teatro Plenilunio no YouTube, que você vai ter... Lá tem vários espetáculos da gente, para quem quiser conhecer o trabalho. Nossa, o Plenilunio tem 8 anos já, né, de existência. Tem. E muitos trabalhos, eram 2 a 3 trabalhos por ano. Como que acontecia isso? Como a gente trabalha com cena curta, então a gente tinha oficina, muita gente, então a gente conseguia fazer muitas coisas. Então a gente ia selecionando os melhores trabalhos e a gente ia montando. Então, textos mais longos vêm surgindo depois. A princípio a gente fazia... Na pandemia mesmo foi uma coisa muito interessante, porque... O que nós vamos fazer? Aquele primeiro momento da gente, né? Sim, todo mundo em casa. Na primeira a gente paralisou. Paralisou. E aí medo, depois... né, de morrer, um medo de... uma coisa que ninguém esperava, ninguém sabia. E a gente falou, não, peraí, nós temos os recursos virtuais. Aí a gente começou a estudar. Primeiro a gente estudou, vimos os autores,
Porque eu nunca trabalhei com os autores com nome. Eu sempre trabalhei com as metodologias, trabalhei com as técnicas, mas eu não dizia o nome. Então, eles já conheciam Stanislavski, eles já conheciam Grotowski. Só não sabia? Não sabia. Aí, na pandemia, eu falei, não, peraí, vou mostrar para vocês quem que faz isso. Aí, nós fomos estudar. Estudamos e daí surgiram grandes trabalhos. Nós fizemos uma mostra, a quarta cena, que foi 1 mês e pouco de toda quarta-feira. Sim, cheguei a assistir. Quarta-feira, tinha duas cenas por quarta-feira. Inclusive, Souta participou com 2 cenas, convidados. E foi 5 semanas de trabalho. Então, foi coisas muito interessantes. E montadas por eles em casa, utilizando o espaço da casa. Né? Porque eu não podia estar, então a gente fazia pelo Zoom, fazia por Skype, fazia de alguma forma. E é legal como eles aproveitaram as suas próprias casas. Então a gente tem Coração Delator, que sai daí, do Quarta Cena, que é um trabalho que a gente também está montando agora, fazendo ao contrário, agora a gente sai do digital para o palco, né? E Coração é o próximo espetáculo que vai sair para o palco, que é feito no quarto do ator. Qual que é o ator mesmo? Luiz Guilherme. É o Luiz Guilherme, mais cabelinho, eu lembrei dele. Que é músico também, Mormaço Severino. Sim. E de outras bandas. Então o Luiz faz na casa dele, dentro do quarto. E quando você vê, fala... Esses dias eu conheci a casa do Luiz, que eu não conhecia. Eu falei, gente, é aqui. Você não tem a dimensão. Né? Muito interessante como ele aproveitou a câmera, aproveitou o espaço e aproveitou a casa dele. Parecia, ele tem uma cena que ele sai e ele vai andando e parece que ele andou muitíssimo, desceu escada, subiu escada. Não tem escada, não tem escada na casa dele, mas a gente tem essa sensação, a mágica. Então o audiovisual ajudou bastante a gente na pandemia, né? Deu outras possibilidades, né? Outros enquadramentos, coisas que a gente não foi incrível mesmo, né? E assim, levar o do audiovisual pra cena também, né? E não é teatro gravado, isso é importante. Isso é importante. Exatamente, porque muito teatro diferente. gravado é chato. Eu acho chato. Eu também, eu não gosto. Então, a gente estudou bastante. A gente estudou com Natasha Corbellino, com a companhia lá do Rio de Janeiro, que deu uma oficina e foi primordial pra gente. Então ela vem da performance, né? E aí do teatro digital, o espetáculo o Filho do Presidente, que é o espetáculo deles, né, com o Cabral. E ela deu uma dimensão pra gente muito boa. Foi realmente um norte. Muita gente ficava, né, com essa questão, vai ser teatro gravado, é filme, é curta-metragem, mas o que é isso? Mas quando a gente via, não é curta-metragem, não é cinema, não é teatro gravado, é teatro online, é teatro digital. Não é teatro também, e é tudo ao mesmo tempo. Exato. Eu acho que isso foi a mágica que a gente conseguiu. A gente conseguiu criar linguagens, né, do teatro, né, com esses recursos, com a sua casa. A relação com a casa eu acho que ficou muito forte, né? Então a gente criando dentro do banheiro, utilizando as coisas, com coisas bem pequenas, a gente conseguia fazer coisas muito grandes, né? Antes a gente quase não ficava dentro de casa, né? Verdade. A casa era pra gente comer ou dormir. E aí a casa começou a ser um ambiente de trabalho, começou a ser seu cenário, né? E a imperfeição da casa, isso que é legal. Não é só a casa bonitona, não, a casa imperfeita. A gente fez uma adaptação do livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo. E a atriz disse, minha avó tem uma casa de madeira. Eu falei, tá, legal, vamos lá ver. Caramba, a casa é espetacular. E foi um cenário perfeito pro trabalho, né? Então, todas as casas importantíssimas, né? Sim. Então... E a gente já viu isso no teatro com site específico, né? Então, o que a gente tentava reproduzir no palco é esses lugares, né? Tipo, vamos lá, vamos nessa casa de madeira. E depois a gente tentava trazer pro palco. Mas é outra história. Outros sentimentos. Porque tinha as coisas da avó dela lá, tinha o calendário da avó que a avó usava. Então, tinha o cachorro entra na cena, eu acho incrível. Um gato... O cachorro entra bem no começo, assim, fica lá olhando, sai, casando perfeitamente. O cachorro não estava ensaiado. E ele compõe e sai pela porta, como ele faz, né? É a casa dele, a gente está invadindo a casa dele, né? E é muito bom. Quando a gente foi gravar
vai morrer porco, aí o cachorro do vizinho Começa a latir. latindo e casando perfeitamente com a cena. Era uma cena barulhenta e o cachorro... E os meninos, não vai parar. Não vai parar, gente, é perfeito. Não para, não. Continua, porque... Isso, esse som Sim. tá dentro da... a gente teria que colocar falsamente esse cachorro. Não, o cachorro já foi lá, ajudou a gente. Temos que agradecer. É verdade. Mas é isso. E Luciano, como que você diria a sua forma de dirigir hoje? Porque a gente vê exatamente isso, sabe? O Luciano, ele vai meio que abraçando tudo isso, compondo junto, sabe? A gente fica muito curiosa, aproveitar aqui já. Como é que o Luciano... Já vamos roubar aqui um pouquinho das referências do Luciano. A gente sempre trabalhou com oficina, então é um grupo de estudo, sempre foi. Os nossos trabalhos... Aprendeu assim, né, Luciano? Eu aprendi assim. O Ânima a gente fazia um espetáculo... 20 espetáculos por sábado de ensaio. Então a gente aprendeu assim e eu continuo e vai aprimorando assim, né? Com os outros autores que a gente vai conhecendo. Então a gente sempre parte de um tema ou alguma coisa que a gente viu, algum texto, ou não, às vezes parte do nada, de um desenho que aconteceu na oficina, né? Do encontro da oficina e vai surgindo. E aí eu vou deixando esses meninos e vou dando corda. Vai embora. Você pode mais, vai indo. E vai indo. E a partir daí a gente vai, com o olhinho ali, vai tirando. Ó, isso aqui é bacana, isso não é bacana, e vamos fazer. E muito eles. A interferência é bem... É de condutor, não é de... Moldar. Do diretor do teatro, não. A gente tem a gente vai levando esses meninos. Como uma orientação mesmo, né? Um orientador. O encenador, né? O trabalho do encenador. Então, a gente vai jogando eles, joga eles no penhasco e vai lá, se vira. Tem uma coisa que a gente brinca mas não dá. O quê? Como? Não existe isso, Essa palavra não dá. Existe resolva. Tá, mas... Como eu vou resolver isso, né? Resolva isso. Eu quero que você sobe nessa mesa aqui com o pé só com o dedinho. Mas eu não consigo. Opa, resolva, você vai dar jeito. E aí a gente vai extraindo desses atores. Então, para o ator é desafio, para mim é desafio, para todo mundo é desafio, né? Para a luz é desafio, para o cenário é desafio. Então a gente vai sempre nesse esquema. Com Boal, com Grotowski, a gente vai trazendo essa galera. E como eu já disse, sem falar, eles vão aprendendo praticamente como é que eles vão fazendo isso, né? Muito legal, né? A gente vê aí um grupo tão forte, né? Com tantos trabalhos e a gente fica muito feliz, né, Lu, de estar vendo aí. A gente tem também o Palhaço, né? Que é uma história de um artista que está com você, né? Que é figurinista, que é ator. O Eliel, é o texto do Eliel Regis, o trabalho que a gente fez anterior ao Pé de Folclore. E inclusive gravou na casa dele, na área da casa dele. Todo o cenário que está montado é na área da casa do ator, com a iluminação dele também. Então, se você pegar a gravação, você vai ter lá sacola de mercado fazendo difusor, né? Você vai ter lâmpadas. Então, é tudo isso. Então, o Palhaço, o Eliel uma vez, o Eliel Regis é professor do Instituto também. E ele assistiu uma performance da gente que chamava... Poesia da Terra, que era com um autor de Cáceres chamado Natalino Ferreira Mendes, o imortal da Academia Mato Grossense. E a gente fez um trabalho com ele, com os poemas dele, com toda a poética dele. E aí ele viu. E ele falou, nossa, mas isso é bacana, vou lá ver o que é, vou lá ajudar. E o Eliel ajuda muitíssimo, porque ele tem noção de marcenaria, ele tem noção de... trabalha com solda, com ferro, então ele faz cenários... né? Ele pinta, né? Ele cria os elementos cênicos e vai atuar. E me conta essa história de quando ele conheceu o circo. E eu arrepio, falei, menino, essa história é boa demais, escreve isso. Ele falou, vou escrever. E demorou um pouquinho, lá vem ele com o texto. Falei, Eliel, isso é muito bom. E aí tava o Festival de Cenas Curtas, com inscrição aberta, ele se inscreveu e fez sozinho. Fez sozinho. Não vai ter ajuda minha, não. Vai lá, é o festival de vocês. Se virem.
E aí ele fez, aí ele fala, nossa, como é que eu fiz isso? Né? E gosta do resultado, e aí depois a gente vai lá lapidar um pouquinho. Sim. Vamos mudar, vamos fazer umas coisinhas aqui, colocar um pouco mais de técnica. E surge uma segunda versão que a gente teve no Velha Joana, né? Ganhamos destaque com alguns... Ele ganhou a destaque ator, ganhou o cenário, que ele não podia ganhar, você não tinha ganhar destaque do cenário dele. Né? Ele só queria o cenário e ganhou ainda ator e falou, nossa, que contente. E a gente ficou contente também. E agora a gente faz uma versão online. Uau! Já é uma terceira versão. Então a gente adora essas coisas de mudar o espetáculo, de adaptar. E agora com online a gente conseguiu fazer outros recursos, né? Conseguiu outros recursos para fazer cenas, que ele faz vários personagens, porque ele não é o palhaço, ele é um menino. Mas ao mesmo tempo que ele é o menino, ele é o homem que lembra da história do menino. Né? E aí ele é o pai do menino, então ele é muita coisa. Ele tem várias nuances. E aí a gente foi construindo com ele esse corpo, essa voz. E o digital a gente conseguiu, porque ele é um homem muito alto, né, para fazer o menino. E como que vai fazer o pai do menino? Com o digital a gente conseguiu, com enquadramento de câmera, fazer o pai ficar maior que o menino. Então foi muito divertido fazer essa versão. E o palhaço também está disponível. A gente tudo no YouTube do Pleni Nunes. E também no Instagram a gente tem bastante coisa lá nos nossos videozinhos. O Quarta Cena está quase todo lá. Né? Então, para a galera acompanhar, é só ir lá no Instagram do Plenilúnio. É difícil, mas é Plenilúnio. Plenilúnio. Esse nome vem de um poema parnasiano. Né, que é um... Vocês escolheram em coletivo também ou não? Na verdade, fui mais eu. Numa prova minha, eu achei esse poema para fazer uma questão de prova. E eu falei, nossa, isso aqui é bonito, porque quando eu chego em Cáceres, uma das coisas que me encantou foi a natureza. A natureza de Cáceres é espetacular. É uma coisa... Aquela beira de rio, coisa mais linda. Rio. E na casa da gente, eu ficava muito encantado com as coisas que eu encontrava, pequenininhas ou grandes. As miudezas, né? Uns insetos que eu nunca tinha visto na minha vida, uns insetos diferentes, umas pererequinhas que tem lá em casa. Eu moro só e as pererequinhas. Né? Até caranguejo já achei no meu quintal, já teve cobra, já teve... Né, cavalo, vaca, tem muita coisa em Cáceres. Que você vai em tamanduá, uma vez eu achei um tamanduá bandeira no meio da rua. E fiquei encantado, porque eu nunca tinha visto um tamanduá de tão perto, voltando do trabalho, e achei um tamanduá gigante. E aí a lua sempre me encantou, eu olho para Cáceres, uma lua que é deslumbrante, ela abraça você. Então é uma lua que é diferente da lua de Cuiabá. Cuiabá tem uma lua lindíssima, mas lá ela está mais próxima. A lua cheia de Cáceres, ela está... grudada na gente, assim. Então, a minha paixão pela lua já era grande e ainda encontro uma cidade com uma lua dessa. E o poema Plenilúnio, lua cheia. Falei, é essa aí. A gente estava decidindo o nome, mas eu falei, gente, é esse aqui, lua cheia. Todo mundo tá, ok, lua cheia, vamos lá. Difícil de falar? É difícil de falar. Mas depois que você acostuma, vai fácil. Até a camiseta que a gente fez por último faz... por sílaba para a pessoa, Plenilúnio, aí fica mais fácil. Então, é Teatro Plenilúnio no Instagram, no YouTube, você encontra a gente por lá. E, Luciano, muito obrigada por estar aqui no Cultura Livre. A gente agradece demais você. Já fica aí o convite. Acertando aqui em Cuiabá, agora vai ficar mais fácil para a gente conseguir trazer o Luciano. Aí fica uma coisa. Volto, não volto? Ai, meu Deus, haja emoção, não, né? O libriano, com essa... É verdade. Com essa escolha é muito difícil. Nossa, porque Cáceres é uma vida já também. criei uma família lá, né? Então, meus amigos todos, meus atores, meus técnicos, né? Nossa, teria que trazer todo mundo junto. Nossa, teria. E os outros artistas, porque Cáceres é um celeiro de artistas. Sim, gente. Bandas, artistas plásticos, dançarinos, tem tudo, poetas. É verdade. E aí eu fui acolhido pela cidade. E agora, como que volta?
Não sei, não. Será? Cenas dos próximos capítulos. É isso aí. Luciano, gratidão, viu, querido? E a gente deixa vocês assistindo um pouquinho de Pé de Garrafa, Pé de folclore. Pé de folclore, Pé de folclore, para terminar e contemplar um pouquinho aí o Plenilúnio e já deixar o gostinho de quero mais para ir lá no YouTube, no Instagram do Plenilúnio e acompanhar esse trabalho que tá lindo e vem trabalho novo aí, só acompanhar lá. Quando há festividade na cidade, quase sempre são as mesmas coisas, as mesmas bandas, as mesmas decorações, a mesma dinâmica. Em frente do palco vejo pessoas alegres batendo palma. No palco, nome de embarcação do Pantanal, camisa verde, calça branca, chapéu de palha, vestido de chita, saltinho preto e arquinho na cabeça. Palmas, palmas, palmas! Movimentos rápidos e circulares. Que tontura! Como conseguem? Aquilo em enorme movimento. Movimentos que não paravam, principalmente as saias. O pé coçava, a cintura gritava, o coração acelerava, o sentimento era: quero ser isso! Será que consigo? Algum dia ainda tento. Mas lá no fundo, a gente sente que o pé quer tentar, quer desafiar. Pé de folclore.